Boa noite a todos. É um prazer tê-los novamente aqui em mais uma palestra do Projeto Ciências 19 horas. E hoje é um grande prazer termos aqui o professor Carlos Aurílio Escobar. Ele é professor titular no Instituto de Física da Unicamp, né? Antes ele era professor titular no IFUSP, no Instituto de Física da USP em São Carlos, né? E antes disso era do IFT, Instituto de Física Teórica, né? Então é um grande prazer tê-lo aqui. O professor Escobar ele fez a graduação na USP, lá no IFISC, o mestrado no IFT e o doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele se formou, o doutorado dele foi em Física Teórica, Física de Altas Energias, Teoria de Campos, né? Onde ele continua atuando, mas agora também como um físico experimental, né? Na década de 80, mais ou menos, ele se juntou a um grupo experimental no Fermilab, nos Estados Unidos, né? E desde então vem realizando experiências lá no Fermilab também. Mas, há 12 anos atrás, ele deu início ao projeto OG, que é do qual ele vai falar para a gente mais detalhes hoje, né? Que é um laboratório montado lá na Argentina. Okay? E, na verdade, ele é o coordenador desse laboratório, do projeto OG, a parte brasileira. Tem vários países que fazem parte, entre eles o Brasil, né? Então é um grande prazer termos aqui hoje o professor Escobar. E mais ainda um prazer poder fazer uma apresentação para o público em geral, muito embora uma simples vista aí de olhos na audiência, me parece que tem bastante estudantes, né? Bastante estudantes que imaginam ser de física, engenharia, mas eu preparei uma palestra que espero esteja bem dosada, na qual eu vou fazer primeiro uma introdução histórica, evidentemente tem que ser limitada ao que é a física de raios cósmicos, o que são os raios cósmicos, vou mostrar um pouco da história inicial, tocar de leve na participação brasileira nos primórdios da física de radiação cósmica, e aí, numa transição não muito suave, eu vou passar para o tema de fronteira na investigação de raios cósmicos hoje, que é a questão dos raios cósmicos de energia mais elevadas. E agradeço ao Agostinho também pelo pôster, porque o pôster é quase que uma introdução. Podia fazer todo o meu seminário só com base nesse pôster, sem estar mexendo e mostrando mais imagens, né? Que, na verdade, o pôster que o Agostinho preparou já mostra o fenômeno que me interessa, né? Que são os chamados chuveiros extensos, atmosféricos, e que só vão aparecer no sexto, sétimo slide, slide da minha apresentação, porque são descobertas em 1938, na hora de 26 anos depois da descoberta inicial da radiação cósmica, né? Então, aí a segunda parte do meu seminário, da minha palestra, vai ser basicamente totalmente dedicada ao quanto de informação a gente pode tirar desses chamados chuveiros atmosféricos extensos, né? Muito bem. Dito isso, então, vamos começar aqui com o que são os raios cósmicos. Eu acho que a grande maioria de vocês sabe que a radiação cósmica, e o nome foi cunhado por ele mesmo, por Victor Hess, físico austríaco, em 1912. E eu vou contar um pouquinho a história antes de mostrar a foto do Victor Hess. Em plena atividade experimental de medir a radiação cósmica, eu vou contar um pouco a história para deixar claro por que é a interpretação audaciosa. Muitas vezes vale a pena você estar na contramão da maioria do conhecimento estabelecido, né? Victor Hess se preocupou em investigar um fenômeno que Becquerel já havia investigado. Becquerel é o descobridor da radioatividade, como vocês sabem, né? E é o descobridor da radioatividade de maneira quase que acidental, né? Vocês conhecem a história dele deixar o sal de urânio e ter colocado a moeda e uma chapa fotográfica, o sal de urânio, e aí ele viu a imagem da moeda como negativo na chapa fotográfica. Então ele percebeu que aquele sal de urânio atuava sobre a chapa fotográfica, né? Depois de muito tempo, entendeu-se então que eram radiações ionizantes produzidas aí pelo urânio, né? Elementos radioativos, e os nomes associados a isso, Madame Marie Curie e Pierre Curie e muitos outros, né?
Mas o próprio Becquerel, muito antes de 1912, ainda no século XIX, ele havia percebido que a radioatividade ambiente, né, que existe, principalmente, por exemplo, se você está em quartos profundos, em porões, né, que depois descobriu-se o radônio, né, conforme você vai saindo de próximo da superfície da Terra, diminui. Né. Eles haviam visto que havia uma diminuição até mais ou menos a altura da Torre Eiffel, que deve dar uns centenas de metros, né, 150 metros por aí. E havia uma diminuição da radioatividade. E isso eles explicavam como. Natural que houvesse essa diminuição da radioatividade ambiental, porque você está se afastando do solo onde tem minérios radioativos. Por exemplo, a gente sabe que agora não tem um pouco de controle sobre isso, né? Mas era muito comum no passado as tintas que usam pigmentos de potássio serem radioativos, francamente radioativos, mas radioativos, por causa do potássio, um dos isótopos de potássio radioativo. Né? Então, eu estou me afastando do solo, então é natural que a radioatividade diminua. O resto teve a curiosidade de falar, bom, será que vai sempre diminuindo? Então ele foi além da Torre Eiffel, para alturas superiores à da Torre Eiffel. Para fazer isso ele fez voos de balão, ele chegou até 5.000 metros, e depois um outro físico austríaco foi bem mais alto ainda. Eram aventuras, experimentos perigosos, né, porque eram balões de hidrogênio. Né, tá? E o que ele descobriu? Ele descobriu que não, que ao invés de diminuir continuamente, ao invés de diminuir continuamente, na verdade aumentava a radiação. Ou seja, ele levava um detetor muito simples de radiação ionizante, que era um eletroscópio, né, que tem placas paralelas, né, que se afastam quando a radiação ionizante, simplesmente porque elas ficam carregadas com cargas do mesmo sinal. Né. Então, o grau de afastamento indica a densidade de cargas e, portanto, a densidade de ionização por centímetro cúbico de ar dentro do eletroscópio. Né? Ele notou que essa radioatividade aumentava. Né? E aí ele fez a hipótese arrojada. Né? Como ele está longe da Terra, ele sabia o que eram elementos pesados, então, portanto, mais alto na atmosfera você deve ter exponencialmente menos. Então, ele fez a hipótese audaciosa de que devia ser uma radiação vinda do cosmos. Né? Radiação cósmica. E, direto, ele já propôs que fossem partículas carregadas. A oposição a Victor Hess foi extraordinária e gerou uma grande controvérsia que, durante 22 anos, proibiu ou impediu que essa interpretação da radiação cósmica fosse realmente aceita. Né? Por quê? Porque grandes nomes da ciência se opunham a essa interpretação. O nome mais conhecido de vocês é Millikan, o famoso Millikan do efeito fotoelétrico, da carga do elétron, né? Que era uma pessoa imponente e que se impunha, né? Quando não por argumentação científica, pela simples força da sua posição, desafiava abertamente Hess e os que apoiavam a interpretação de Hess, dizendo que os raios cósmicos, é interessante, por que eu estou dando essa introdução? Porque vocês vão ver que muitas dessas controvérsias aparecem hoje. Quase que 100 anos depois vão aparecer essas mesmas controvérsias hoje, de maneira um pouco mudada, é claro. Né? Millikan dizia que não, que eram fótons, radiação gama, provenientes do decaimento de núcleos excitados que tinham sido deixados aí na formação do universo. Impressionante, né? Isso soa familiar, né? Soa muito atual, né? E a controvérsia entre Hess e Millikan chegou a tal ponto. Millikan era uma pessoa extremamente religiosa e eu até poderia dizer religiosa no sentido ruim, porque ele misturava ciência e religião, né? E ele acreditava que essas partículas tinham sido deixadas aí pelo ato da criação para exatamente impedir a morte do universo por simplesmente esfriamento. Né? Tá? Veja só que coisa. Né? Então, essas partículas estavam sempre decaindo, impedindo, portanto, sempre mantendo o universo ativo, aquecido, porque ele não podia admitir que o universo pudesse expandir e esfriar. Né? Tem uma morte térmica, né? Não térmica por aquecimento, mas térmica por esfriamento. Né? Inacreditável. Né? E isso gerou até, vocês viram há 2 semanas atrás, o nosso projetor G apareceu na... Veja que eu vou fazer uma conversa informal, eu gosto mais de falar do que ficar apresentando slides. Né? Vocês viram que o projetor G gerou matéria em jornal, comunicado de imprensa, mas isso não é novo, não é novidade. Essas coisas ocorrem desde a expedição de da expedição de Hélito para ver o desvio da luz no eclipse solar,
que fez as manchetes do Times londrino, e em 1932, 21 de dezembro de 1932, é uma pena que eu não consegui um JPG da página do New York Times. Né? Está na primeira página do New York Times o debate entre Hess e Millikan, sobre a natureza, Millikan, não, desculpa, entre Millikan e Compton. Hess aí já estava mais quieto, e Arthur Compton, o famoso efeito Compton, havia mostrado que o fluxo da radiação cósmica depende da latitude. Portanto, depende do campo magnético terrestre. E que o campo magnético terrestre separava as partículas numa dada direção, mostrando que elas eram carregadas positivamente. Partículas carregadas. Então, Millikan não podia mais. Ele teve que se render a essa evidência. Esse é o conteúdo dessa manchete de 33, de 1932, fim de 32. Que depois sai na Science, sai um monte de órgãos de divulgação. Né? E isso foi suficiente para 3 anos mais tarde dar a Hess o prêmio Nobel, né? Porque ele, arrojadamente, em 1912, tinha a interpretação correta. Né? Muito bem, isso que eu contei para vocês, é uma pena, mas eu apresentei tudo que eu falei em palavras, os slides estão aqui. Né? Aí está o nosso Vitor Hess, num voo de balão, esse senhor aqui. Né? É ele que vai, não são os assistentes dele, note. Né? Não são os alunos de doutorado dele, mas é ele mesmo que vai. E o debate Millikan-Compton, que eu acabei de contar para vocês, né, que foi capa do New York Times em dezembro de 1932, finalmente. E isso é extraordinário porque, no momento que você... É muito interessante como a história se repete. No fim do meu seminário, vocês vão entender por que estou dizendo que a história se repete. O fato de serem partículas carregadas dá automaticamente aos físicos uma ferramenta de investigação. Qual seja, você tem um feixe de partículas de altas energias. Porque se elas penetram a atmosfera, elas devem ter energia razoável. Né? E você pode, então, usando esse feixe, não é bem um feixe porque você não tem controle sobre ele. Né? Feixe, a gente está acostumado a dizer feixe, quando você consegue controlar a intensidade, a direção, composição e energia. Não, aqui não, vem do jeito que vier e pronto, você tem que aceitar. Né? Tá? É um feixe entre aspas, mas te dá a possibilidade de você estudar a natureza e as interações das partículas num regime que não era acessível no laboratório, os aceleradores que haviam na época. Não estamos falando aqui de 1930, os aceleradores que haviam na época. Lawrence estava começando a fazer o ciclotron dele. O acelerador que havia na época era Cockcroft-Walton, que era o acelerador que Rutherford tinha usado para mostrar a fragmentação do núcleo. Né? Tá? Então, dessa época aqui, são energias de milhões de eletronvolts. As energias que estavam sendo investigadas aqui já eram maiores, já sabiam que eram maiores do que isso, maiores do que os aceleradores terrestres. Né? A história aqui vai se repetir novamente. Né? Então, de cara, essa descoberta, essa confirmação da hipótese arrojada do Hess, de que são partículas carregadas, deu uma ferramenta para os físicos e, de cara, também fornece um outro elemento analítico, que é o campo magnético terrestre. Exatamente, o campo magnético terrestre funcionou aí como espectrômetro, para separar positivo e negativo, mostrando que a maior parte delas são positivas, partículas positivas. Né? Bom, então vocês veem que, aparentemente, o primeiro passo foi resolvido. Não deve ser raio gama, mas ainda vai na região de energia que eles estavam investigando, era raio gama, partículas carregadas, presença de campos magnéticos como um elemento analítico, uma ferramenta analítica para estudar composição positiva ou negativa. E a pergunta, então, que se faz a seguir é: de onde vem? Né? De onde vem? Uma fonte muito clara e muito próxima da gente, obviamente, seria o Sol. Os astrofísicos sabem, os astrônomos sabem que existem fenômenos de vento solar, de grande atividade solar, e o vento solar despejam na cavidade solar, dentro da qual nós estamos, partículas carregadas com energia que chega até bilhões de eletronvolts. Né? E, bom, onde estão essas partículas, os raios cósmicos que vêm do Sol? Não são o que nos interessa. Tá? Depois eu vou mostrar no espectro, em que região eles estão no espectro. Não são o que nos interessa, mas certamente estão aí. E tem um efeito muito bonito e extraordinário, espetacular, como em muitas coisas da física de radiação cósmica. Os raios cósmicos têm efeitos realmente notáveis, com os quais, basicamente, o ser humano, a vida na Terra, se adaptou e se acostumou a isso.
né? Um dos efeitos notáveis da radiação cósmica, por exemplo, é a formação de carbono 14, que permite fazer datação. Carbono 14 não é um isótopo natural, mas ele aparece na Terra pelo fato que há bombardeio de radiação cósmica que excita nitrogênio, o nitrogênio vira carbono 14, carbono 14 é absorvido pela matéria viva, né? Matéria orgânica, e serve para fazer datação. Né? Carbono 14, se não houvesse radiação cósmica, nós não teríamos essa ferramenta tão importante da datação que é o carbono 14. Né? Nós não teríamos várias das mutações genéticas que permitiam chegar a seres tão perfeitos como estão aqui. Né? A mutação genética aleatória vem também uma contribuição importante da radiação cósmica. E um efeito extraordinário é o que eu vou mostrar na próxima slide, que é a manifestação de radiação cósmica proveniente do Sol, né? Que é a aurora boreal. Né? É uma pena que o meu slide ficou ruim, porque dava para ver que tinha um ambiente terrestre aqui, mas por alguma razão não cortou. Isso é uma aurora boreal. Vocês veem emissão de luz em vários comprimentos de onda. Aqui não tem maquiado, é cor natural, né? E que é causada quando, em períodos de intensa atividade solar, a radiação cósmica na forma de elétrons penetra na atmosfera e excita as moléculas de nitrogênio que decaem e produzem essa radiação. Vocês vão ver que a história se repete de novo, porque a gente usa essa radiação num outro comprimento de onda, que não é o visível, para estudar a radiação cósmica nesse regime de mais altas energias sobre o qual eu vou falar. Mas temos que buscar outras fontes, porque a gente sabe que essas energias dos elétrons estão aqui é da ordem máximo de alguns GeV, alguns bilhões de eletronvolts. Né? Muito bem. Como eu disse para vocês, no momento que Compton demonstra que são partículas carregadas, né, partículas com carga elétrica, há uma verdadeira revolução na física e uma época de intensas descobertas de novas formas de matéria, usando a radiação cósmica como feixe. Né? Uma das mais notáveis é a descoberta da antimatéria. Mas para chegar a essas descobertas, isso é o bonito, né, na física de radiação cósmica, porque ela mostra claramente o quão salutar é quando uma área de pesquisa avança com contribuições teóricas e contribuições experimentais simultâneas, né, num processo de fertilização mútua. Né? Ou seja, os físicos só conseguem avançar no seu conhecimento desenvolvendo instrumentos novos. Né? Então, a descoberta de Compton do efeito geomagnético lança uma verdadeira corrida por instrumentos novos. Né? Entre os instrumentos novos, as chamadas câmaras de nuvens, depois cantadores Geiger-Müller, emulsões fotográficas, todos eles vão ter um papel extremamente importante no início, nessa era romântica da radiação cósmica, e também a ideia de fazer experimentos em altitudes elevadas, de maneira a você observar a radiação cósmica sem atenuação da atmosfera. Eu acho que no próximo transparência eu mostro a descoberta da antimatéria. Essa aqui é uma chapa importante, feita em câmara de Wilson, que mostra a produção de um par elétron-positron. Aqui, um pósitron e um elétron vindo no mesmo vértice que está mais acima na câmara, descobrindo, portanto, o elétron positivo, ou seja, o antielétron. Na foto seguinte eu vou mostrar também, ainda de Anderson, 1932. Essa aqui. Essa aqui mostra uma partícula que entra no chumbo, tá, e perde energia. Tá? Perde energia, por que perde energia? Você vê, perde energia porque está num campo magnético perpendicular ao plano da fotografia, e você vê que o raio de curvatura aqui é menor do que esse aqui. Né? Portanto, ela tem menos momento num campo magnético de igual intensidade aqui e aqui. E isso foi interpretado, então, que a partícula se propaga daqui para cá. Como o campo magnético desvia partículas positivas assim e negativas assim, ele sabia que a carga dessa era positiva. Ele sabia, então, que era um antielétron, um pósitron. Essa é uma das chapas importantes na descoberta de novas formas de matéria usando a radiação cósmica. As experiências passaram a ser feitas, então, em altitudes cada vez mais elevadas, e eu ponho aqui, talvez não dê para ler, mas eu vou ler para vocês. Esse é o voo de balão tripulado mais alto, que é de Kohlreuter, em 1930 e pouco,
chegou a 6 mil metros, quase 8 mil metros de altura. Né? Aqui está o Everest, aqui está o Pico de Midi, que foi extremamente importante, vai aparecer no nosso seminário aqui, associado a uma das grandes descobertas na área de radiação cósmica. Tá? Chakaltaya deveria estar aqui com 5 mil metros, Mont Blanc, e foram feitas experiências também em avião, colocando detetores em aviões, no Concorde, é um caso particular, voos de balão não tripulados. E aqui está uma ilustração artística do que é o fenômeno. Né? Uma partícula de raios cósmicos primária colide com um núcleo da atmosfera, produz uma chuva secundária, mas até então, nós estamos falando aqui em 1930 e pouco, 32, 33, não se conhecia esse fenômeno. Tá? O que se conhecia eram partículas de radiação cósmica individuais, né? Mas não se sabia que eram geradas nessa interação de energia muito alta, no topo da atmosfera, produzindo essa cascata aqui. Isso teve que esperar até 1938 pelo Pierre Roget, o célebre Pierre Roget, que eu vou mostrar daqui umas 3 transparências. Antes disso, deixo só mostrar um pouco o envolvimento brasileiro com a física de radiação cósmica. Isso é importante eu falar porque a física no Brasil, de certa forma, tirando alguns episódios isolados, né? Eu acho que do Souto Ribeiro no Rio, do Gross aqui, em São Carlos, a física brasileira, basicamente, no começo, ela está em torno das pesquisas feitas por Vatag, Schember, Ocalini, Dami, Lattes, Sala, Paulo Aulos Pompeia, e são todas pesquisas feitas em radiação cósmica. Né? Por exemplo, a componente penetrante dos chuveiros foi descoberta em São Paulo, no túnel da 9 de julho. Né? O Paulo Aulos Pompeia e colaboradores colocaram detetores dentro do túnel e viram que havia componentes de raios cósmicos que passavam pela Terra. Né? Eles não sabiam ainda o que era, só mais tarde, em 47, que foi entender que aquilo lá era um MUNS, o irmão pesado do elétron, né? Também descoberto em raios cósmicos. Né? Acho que na próxima transparência eu mostro o César Lattes numa experiência em alta altitude, que é Chakaltaya, a 5 mil metros de altitude, perto de La Paz, na Bolívia, onde durante muitos anos ele teve uma experiência estudando física de interação, ou seja, usando o fato que raios cósmicos têm altas energias para ver se há a produção de novos estados de matéria, entender a interação entre partículas elementares. Né? Vocês vão ver como isso vai voltar no fim do nosso seminário. E aqui eu mostro 2 físicos brasileiros que estavam bastante envolvidos com a física de radiação cósmica, o César Lattes, físico experimental, e o professor José Leite Lopes, falecido há pouco tempo, que deu contribuições importantes na parte teórica da radiação cósmica. Né? Muito bem, o próximo desenvolvimento importante é aquele que está tanto no pôster que o Agostinho preparou, como naquela minha figurinha das experiências feitas em várias altitudes, que é a questão dos chuveiros extensos atmosféricos, descobertos em 1938 por Pierre Roget. Então vamos mostrar quem é Pierre Roget. Pierre Roget é este físico francês, notável porque navegou por toda a área da física, né? Mas muitos de vocês de matéria condensada conhecem os elétrons de Auger, que é um dos diagnósticos importantes em física de matéria, de materiais, né? Mas também trabalhou em física de altas energias e com uma preocupação social muito forte. Foi ele um dos fundadores do CERN, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na Suíça, e foi o primeiro diretor científico da Unesco. Tá? E ele imprimiu um forte rumo científico internacional durante a sua gestão na Unesco. Razão pela qual nós prestamos homenagem a ele, dando o nome do nosso observatório, o Observatório Pierre Roget. Roget, em 1938, anunciou uma descoberta extraordinária, saiu em 1939, esse é um artigo na Review of Modern Physics, em 1939, e onde eles dão esse nome já, chuveiros extensos de raios cósmicos. Né? E o que eles fazem? Eles colocam detetores. O que o Auger fez? Ele, os colaboradores dele, você vê que aqui é realmente, de novo, o grande professor. Né? Pierre Roget, em colaboração com Mas, que era o engenheiro eletrônico dele, e vocês veem aqui, não é o Paul Ehrenfest, de mecânica estatística, grande amigo de Bohr e Einstein, que teve um fim trágico. Não é o Paul Ehrenfest, mas é o filho do Ehrenfest, que também teve um fim trágico, morreu na Segunda Guerra Mundial,
esse grande sorvedor de jovens, né, de vida jovem, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial. O pai tinha morrido suicidado, coitado. E aqui o René Fest era colaborador do Auger. Mas graças ao talento do Mas, que era um engenheiro, que trabalhava com o Auger, eles conseguiram fazer os primeiros circuitos de coincidência. Então colocavam detetores afastados, centenas de metros, mas capazes de registrar coincidência numa certa janela de tempo. E observava que quando um disparava os outros três nos vértices de um quadrado, separados por centenas de metros. Isso em pico do Midi. Imediatamente o Auger percebeu que estava de frente, que estava confrontado com um fenômeno extraordinário, né? Que devia ter energias muito altas, e ele aqui estima a energia nesse trabalho, e estima a energia corretamente, dizendo que a energia desse fenômeno, da radiação cósmica primária, devia ser da ordem de 10 a 15 eletronvolts, ou seja, 1 milhão de GeVs. Né? É uma energia extraordinária, que ainda assim, um feixe de 10 a 15 eletronvolts é 1000 vezes mais energético do que o melhor feixe que existe hoje num acelerador terrestre, que é o do Fermi-Lab. E um pouquinho menos, 1000 dividido por 7 vezes mais energético do que o feixe que vai entrar em operação ano que vem no LHC, no CERN. Então, vocês veem que realmente é um fenômeno extraordinário, descoberto em 1939. Né? E ele percebeu, então, que a radiação cósmica provocava essa chuva ele fez em dois observatórios, no Jungfraujoch, 3.500 metros, e Pico do Midi, 2.900 metros. E percebeu, então, que esse chuveiro de partículas secundárias provocadas na atmosfera cobriam várias centenas de metros quadrados. Né? Vocês vão ver que o que nós estamos investigando hoje cobre vários quilômetros quadrados. Tá? Muito bem. Então, como eu disse para vocês, ele percebeu que as energias envolvidas são extraordinárias. Né? 1 milhão de vezes a massa do próton, que é 1 GeV. Né? E uma nova linha de... espalhados. Uma nova linha de pesquisa, então, imediatamente é aberta, é inaugurada pelo desafio da descoberta do Auger. E é isso que é o bonito. Né? Quer dizer, uma boa descoberta, ela abre linhas de pesquisa. Né? Ela não encerra um problema. Tá? É isso que tem que ficar claro para vocês. Né? Uma boa descoberta jamais encerra uma área. Ao contrário, ela permite novas linhas de investigação. Então, o Auger descobre chuveiros atmosféricos extensos, você tem que estudar os chuveiros atmosféricos extensos. Saber de onde vem, a partícula primária, o que são, quais os mecanismos de interação. Né? Então, isso abre uma nova linha de pesquisa, cujos principais pioneiros foram Gregory Zatsepin, na União Soviética, na então União Soviética, e Bruno Rossi, nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar duas fotos. Uma do Zatsepin instalando um detetor espalhado numa área extensa, tá? E o mostrando também, a propósito, como era feito na época e como é feito hoje, depois, para contrastar no Auger. E o Bruno Rossi, eu não vou mostrar nada dele, mas vou mostrar de um aluno dele, John Linsley, que é a próxima, depois de Auger, em 1938, é a próxima grande descoberta nessa área de chuveiros extensos. Então, o Zatsepin está aqui, numa experiência numa das repúblicas asiáticas da antiga União Soviética, em altitudes elevadas, colocando cabos. Né? Esses cabos estão ligados a contadores, a detetores, cobrindo uma grande área. Né? Você vê que o cabo é grandinho. Né? Tá? Isso é extremamente penoso e caro. Né? E instável, porque você tem que deixar o cabo ao ar livre. Né? Tá? Sujeito a intempérie, roedores. Eu não sei se tem muito roedor a essa altura, né? Mas se eu vou fazer isso em Malásia, não dura um dia. Né? Tá? A próxima foto é o John Linsley, que em 62 fez essa descoberta notável, em que com um detetor que cobria uma área de alguns quilômetros quadrados, ele nota um chuveiro extenso, acho que o detetor dele tinha 10 quilômetros quadrados, e ele observou um evento que disparava praticamente todos os detetores do conjunto dele. Ele estimou a energia, pelo fato de cobrir uma área de 4 km quadrados, como sendo 10 a 20 eletronvolts. Isso são 16 joules. 16 joules. Eu me lembro que o primeiro seminário que eu dei aqui em São Carlos sobre isso foi um seminário que o Luiz Nunes organizou. O Luiz Nunes Oliveira. Tem dois Luiz Nunes, né? O Luiz Nunes Oliveira, que foi pró-reitor da USP. Né?
E o Luiz Nunes preparou um cartaz muito bem-humorado, que era uma chuva de tijolinhos, né? Não eram raios cósmicos vindo, eram tijolinhos caindo, né? Porque realmente 16 joules, 20 joules, 30 joules são verdadeiros tijolos caindo, né? Não são um próton, né? Próton é uma coisa microscópica, subatômica, né? E ele estimou em 10 a 20 eletronvolts e depois estudos posteriores, com simulação e tudo mais, ele não tinha computador, não tinha nada. Estava sozinho. Então, o paper dele, um artigo dele, é um artigo com um só autor. Ele não tinha estudante nem pós-doutor trabalhando nisso. Na próxima slide eu mostro a foto dele montando. Na verdade, ele não está montando aqui. Nessa casinha, ele coloca um cintilador plástico, né? Esse cintilador plástico com cabos, o sinal dele vai para um pequeno computador que adquire dados. E ele aqui, na verdade, o que ele está fazendo, ele está vendo se tem cascavel exatamente, vendo se tem cascavel aqui, porque a experiência foi feita num deserto no Novo México. Uma época bastante singular das pesquisas nessa área, né? Mas o fato concreto é que com o avançar do tempo, nós vamos então deixando essa região de baixa energia, aqui está o espectro, o fluxo da radiação cósmica em unidade de partículas por metro quadrado, por unidade de ângulo sólido, por segundo, por década de energia medida em GeV. E, em função da energia, em unidades de eletronvolts. As partículas de energia mais baixa são aquelas que vêm da cavidade solar, que vêm do Sol, são altamente influenciadas pelo nível de atividade solar, razão pela qual o espectro, você vê como aqui é log, esse espectro é uma lei de potência, ou seja, dN, dE é proporcional a E a menos um índice espectral. Esse índice espectral é da ordem de menos 2,7, né? E aqui não segue uma lei de potência por causa dessas modulações devido à cavidade solar. Mas você vê que chega a 1 GeV, aqui está o Pierre Roget, quando descobriu os chuveiros extensos, tá? Com 10 a 15 eletronvolts, já numa situação em que o fluxo é muito baixo, uma partícula por metro quadrado por ano. Aqui está John Linsley, numa situação que o fluxo é baixíssimo, uma por quilômetro quadrado por século. Tá? Então ele tirou a sorte grande realmente, né? Com um detetor cobrindo 10 km quadrados de ar, ele acertou na mosca, né? Isso em 62. Muito bem, então nós temos a obrigação de entender o que está aqui por trás desse fenômeno. Tá? A partir dessa região em que o Auger descobriu, não é possível fazer medidas diretas como a gente fazia na época áurea da radiação cósmica, que colocava uma câmera de Wilson, ou como César Lasso, uma chapa fotográfica, uma emulsão, e registrava as partículas. Porque o fluxo era suficientemente alto, de maneira que se eu colocar um conjunto de emulsões cobrindo 10 metros quadrados, eu registro um número bom de eventos. Aqui já não consigo mais, uma partícula por metro quadrado por ano, eu tenho que usar a atmosfera como amplificador do meu efeito. Né? Usar os chuveiros extensos do Pierre Roget para estudar o efeito, né? Que multiplica. Então, cubro grandes áreas, registro vários chuveiros extensos, mas agora eu tenho que fazer um trabalho de detetive que é, amostrando esse chuveiro num único ponto, saber tudo. Saber a direção, a composição, né? De onde veio, né? E o que é. É próton, é núcleo, carbono, silício, ferro, é fóton. Os fótons voltam. Tá? Os fótons que tinham sido abandonados na controvérsia Millikan-Compton, eles voltam de novo. Tá? E as perguntas-chave, portanto, são: o que são essas partículas? Né? São fótons? Pode ser, porque as de mais baixa energia a gente sabe que não são fótons, da controvérsia Millikan-Compton. Mas agora elas poderiam ser fótons, por que não? Fótons de alta energia, afinal de contas, a gente sabe, vocês têm visto aí bastante, que fótons da ordem de TeV vêm de objetos extragalácticos, né? De núcleos ativos de galáxias, dessas famosas Marcarium, né? Então, cheio de telescópios de astronomia em TeV. Né? Essa é uma das características bonitas da astronomia. Né? Desde Galileu, né? Quando Galileu escreve a obra Siderius Núncio, né? que é mensageiro das estrelas, né? Que a gente está procurando mensageiros. No fundo, o astrônomo faz isso, né? Ele procura mensageiro. Então, é a luz visível, um mensageiro. Outro mensageiro, infravermelho, tem uma pequena janelinha de infravermelho aqui que permite a gente ver pela atmosfera, mas se não você põe satélite. Raio-X é um outro mensageiro.
Você gosta de olhar o mesmo objeto astronômico com um número maior de mensageiros. Eventualmente vai haver onda gravitacional olhando como mensageiro, neutrinos como mensageiro. Então a gente quer diversificar o número de mensageiros para aprender o máximo possível a respeito dos fenômenos astrofísicos que ocorrem em galáxias ativas, radiogaláxias, pulsares, estrelas de nêutron, buracos negros, coisas desse tipo. Né? Quanto mais mensageiros você tiver vindo daquele objeto, mais você aprende sobre o que ocorre, os processos astrofísicos que ocorrem naquele objeto. Né? Tá? Então, é exatamente isso. Quem é o mensageiro? É uma partícula carregada, um próton, um núcleo atômico, pode ser o núcleo atômico mais abundante na natureza, além do carbono, é o ferro. Né? Então, a gente sabe que a energia mais baixa, naquelas energias de 10 a 15 eletronvolts, que eu mostrei para vocês, muito provavelmente essa mudança de inclinação aqui, de 2,7 para 3, está ligada à mudança de composição química. Passa de próton para ferro. De próton para ferro. E aqui, de novo, deve haver uma outra mudança, que aí é a nossa tarefa no OG explicar isso. Onde elas são produzidas e como adquirem essas energias enormes. Então, essas são algumas das perguntas que você tem que responder quando investiga essa área da física. Para responder essas perguntas, em 1995, após uma iniciativa feita pelo físico de Chicago, James Cronin, pelo físico da Universidade de Leeds, Alan Watts, começaram a reunir uma colaboração internacional. Em 1995, nós nos juntamos e formalizamos uma cooperação. Isso em novembro de 1995, ou seja, 12 anos atrás. Formalizamos uma cooperação e, desde o início, ficou claro o seguinte: não dá para responder nenhuma daquelas perguntas se nós fizermos um projeto ambicioso, porém não louco. Ambicioso, porém não louco, significa o seguinte: usando a tecnologia disponível, aquilo que você tem de disponível hoje. Né? Tá? Comunicação eletrônica rápida, de baixa potência, e evitar colocar cabos, coisas desse tipo. Né? E a estratégia do projeto OG. Então, agora eu parei naquela fase romântica, que vocês veem que termina com o Linsley, vendo se tem cascavel, né? E agora passo para a fase ambiciosa, vamos dizer assim, do projeto OG. Ambiciosa, mas não louca e barata. Tá? Depois eu posso comentar com vocês, saiu 50 milhões de dólares. Mais barato do que se vislumbrava no início, 60 milhões de dólares, economizamos um bocado de dinheiro. Desde o início ela foi concebida para ser uma experiência grande, cobrindo uma área de 3 mil quilômetros quadrados e usando o que a gente chama de uma técnica híbrida. Vocês viram que tanto OG como Bruno Rossi, Zatzep, Linsley, eles usam detetores na superfície da Terra. Né? Um detetor na superfície da Terra, ele só pode amostrar o chuveiro uma única vez. Então você mede a densidade de partículas em função da distância que está do eixo de simetria do chuveiro, e aí você tem que inferir tudo. Né? Do tempo de chegada das partículas no seu detetor terrestre, você tira a direção do primário, de onde ele veio. Se ele chegou assim, os detetores que estão aqui vão receber o sinal antes dos detetores que estão aqui. Ó. Esse aqui recebe o sinal depois. Né? Então, o tempo de chegada, a diferença de tempo entre esse e esse, me dá a direção de movimento da frente do chuveiro. A perpendicular a ele me dá a direção de chegada do primário. Né? Então, com coisas desse tipo, mostrando uma única vez no solo, você tem que tirar tudo. Energia, composição química, ou seja, é próton, é núcleo, é pró, é fóton, e a direção de chegada, de onde eles vieram. Vocês vão ver que a direção de chegada vai ser uma das coisas mais importantes no final da minha apresentação. Mas existe uma outra técnica que tem a ver com aquela aurora boreal que eu falei logo no comecinho. Né? Lembra que eu disse para vocês que a radiação cósmica excita as moléculas de nitrogênio e nitrogênio ionizado, e quando elas se deexcitam, elas emitem luz no ultravioleta próximo, entre 300 e 400 nanômetros, 3.000 e 4.000 angstroms. É uma luz muito débil, mas que é possível de ser estudada. Os primeiros estudos que foram feitos da luz de fluorescência foram feitos por geofísicos, por causa da aurora boreal, e por físicos ligados ao establishment de armas nucleares norte-americano, porque eles estavam interessados em detectar explosões nucleares do inimigo
olhando a produção de luz fluorescente. Então, os primeiros artigos de estudo em laboratório da produção de luz fluorescente por partícula ionizante eram classificados. Tá? Só em 1950 e pouco, não, 60 e pouco, começaram a ser publicados, e aí, graças a um dos grandes pioneiros da física de radiação cósmica, Geisler, que vai aparecer daqui a pouco na nossa história, que resolveu investigar isso como uma possibilidade de ter uma técnica diferente daquela do conjunto de detetores na superfície. Ou seja, olhar como o chuveiro evolui na atmosfera, começa com uma produção de algumas partículas, as partículas vão multiplicando. Você imagine, por exemplo, um modelo muito simples, né? Vem uma partícula, dá 2. Cada uma dessas aqui dá mais 2. Essa aqui dá mais 2. Então, na segunda geração já tem 4. Na terceira geração tem 2 a 3, 8. Na quarta geração, 2 a 4, 16. Na enésima geração, 2 elevado a n partículas. O número de partículas é proporcional ao número de gerações e a energia é diretamente proporcional a n. Então, quantas partículas eu tiver, te dá a medida da energia. E chega um momento que a energia nas partículas do chuveiro é tão baixa que não consegue mais produzir partículas. Então, tudo que ela faz é perder energia por ionização. Aí o chuveiro parou de evoluir, parou de crescer, morreu. Então, você pode imaginar que a curva do chuveiro é uma coisa assim. Começa o número de partículas, né? E vai... Vamos fazer aqui o desenho, né? Vai fazendo assim, depois vai subindo um máximo e vai morrendo, atenuando. Né? Então, se esse máximo for visível, o número de partículas no máximo, ou a integral aqui de partículas debaixo desse máximo, me dá uma medida da energia. Né? Isso é bonitinho. Né? Isso foi Geisler que fez pela primeira vez. Né? E aí ele orientou um estudante com tese em acelerador para ver a produção de luz fluorescente. Foi a primeira vez, então, que o negócio, o fenômeno da luz fluorescente saiu de artigos classificados e foi para a comunidade científica. Muito bem, então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós adotamos exatamente essa técnica, a técnica do Geisler, de olhar a luz de fluorescência, e a técnica tradicional de detetores na superfície. Né? A concepção artística do que eu queria dizer aqui é exatamente isso. Técnica de detetores na superfície, onde nós escolhemos fazer... Os detetores não são os detetores do ZATCEP, nem os detetores do Lindsley, que eram cintiladores, mas são tanques de água ultra pura, onde a gente deteta a radiação Cherenkov produzida quando essa chuva de partículas carregadas, tá, de gerações de partículas que foram aqui criadas na atmosfera, passa pela água. Né? E híbrida por quê? Porque a gente olha com um olho de mosca, a gente olha com olho de mosca, um olho composto, tá? A luz produzida na atmosfera, uma débil luz que equivale a olhar a 40 km de distância, uma luz de 5 watts propagando com a velocidade da luz, porque as partículas se propagam na atmosfera com a velocidade da luz. Né? E com isso, você tem uma redundância e complementaridade de informação. A informação que se obtém com os tanques é complementar a informação que se obtém com esse detetor que a gente chama de detetor de fluorescência, com a desvantagem que o detetor de fluorescência só pode funcionar em noite sem lua e clara, sem cobertura de nuvens, sem poluição, sem vento, porque o vento levanta poeira da região do deserto. Então ele funciona da ordem de 10 a 14% do tempo, enquanto que os tanques funcionam com chuva, neve, qualquer circunstância. 365. Como? Aquele azul é radiação de Cherenkov? Não, é para simbolizar a fluorescência, que é isotrópica, né? A Cherenkov é colimada, né? E essa aí é isotrópica, né? 4π. Obrigado. Aqui está um tanque do Observatório Auger, com a Cordilheira dos Andes no fundo, e aí isso me permite falar um pouco sobre tecnologia. Eu disse para vocês que ninguém queria usar uma tecnologia muito arrojada. Usamos aquilo que existe no mercado. Comunicação via micro-ondas, então tem uma antena de micro-ondas aqui, que transmite a informação que vem da eletrônica, que está debaixo dessa caixinha. Tá? Cada tampa dessas aqui aloja uma fotomultiplicadora, que está imersa na água do tanque. A água do tanque vem até aqui, 1,20 m. O tanque tem 1,60 m de altura, 3,60 m de diâmetro, 10 metros quadrados de... Então, carrega 12 mil toneladas de água. Painel solar, olhando para o norte, claro, nós estamos no hemisfério sul, que alimenta uma bateria que está aqui, 2 baterias. Tá? Essas baterias são brasileiras, o tanque, eu acho que
bem mais de um quarto dos tanques são brasileiros também. Tá? Os dados do tanque são transmitidos pela antena aos tanques vizinhos, para ver se os tanques vizinhos... Os vizinhos, cadê o vizinho? Você não vê vizinho aqui, né? Porque o vizinho está a 1.500 metros de distância. Você não pode fazer muito próximo do outro, porque é caro. O ideal seria fazer bem pertinho do outro. Você ter mais informação nessa amostragem que você faz. Mas não dá para fazer porque é caro. Então, nós escolhemos uma distância ótima de 1.500 metros, tá? Através de estudo de simulação e tudo mais. Aqui está uma foto bastante feliz, que mostra um olho, a gente chama olho porque são 6 telescópios que estão escondidos atrás dessas portas, com uma torre de comunicação que recebe os sinais de todos os tanques, leva para cá, recebe o sinal do detetor de fluorescência, e isso tudo vai para a cidade de Malaga. Aqui, a cidade de Malaga está nessa direção aqui. Tá onde tem o campo central do observatório. O projeto é bonito, né? Realmente, cada vez que eu olho, eu falo, caramba, a gente fez isso. Realmente é extraordinário. Olha só. O vizinho, onde estão os vizinhos? Aqui estão os vizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí passa a estrada. Então você vai, eu fiz esse caminho agora, domingo, de ônibus de Malaga até Buenos Aires. Então você vai pela estrada aqui, você anda quilômetros, você olha, você vê o tanque solitário ali. Dá para empolgar. Então aqui estão os tanques. E aqui está o primeiro evento que nós registramos. Nós temos 4 telescópios, depois eu vou mostrar a configuração dos detetores no solo com os telescópios. Tá? São 4 telescópios que olham. Isso aqui é uma reconstrução de um evento real. Tá? Foi o primeiro evento registrado pelos 4 olhos. Tá? 1, 2, 3, 4, simultaneamente com os tanques. Aqui tem um código de cor e de raio. Né? O tanque que recebeu a maior quantidade de sinal, mais vermelho, maior. Tá? Aqui está o eixo de chuveiro, que é reconstruído com uma precisão extraordinária, porque ele é visto pelos 4 olhos e mais os tanques. Então é redundante, tem uma precisão extraordinária. Aqui você consegue uma reconstrução de meio grau na direção de chegada. Então você pode fazer trajetografia com precisão de meio grau, que é realmente extraordinário. Né? Nós já registramos mais 2 eventos, sendo que um foi a semana passada, desse tipo aqui, de 4. Bom, nós falamos aqui sobre o observatório, qual a estratégia de detecção, mas aí, quais são as perguntas? As perguntas, como disse naquela transparência, as perguntas que nós temos que responder são as fontes, mecanismos de aceleração e a natureza das partículas. Né? Os aceleradores cósmicos, eles certamente envolvem regimes extremos de aceleração, que são cenários raros. Poucos locais reúnem as condições necessárias para ser aceleradores de partículas com energia tão elevadas assim, né? Tá? Com alguma eficiência. A melhor maneira de ver isso, para quem tem uma ideia desses objetos astrofísicos, radiogaláxia, pulsares, supernovas, galáxias ativas, eu vou mostrar um diagrama que o físico de radiação cósmica Michael Hillas, de Leeds, exibiu, e vai ficar claro o que eu quero dizer com poucos locais reúnem as condições necessárias para serem aceleradores. Um bom acelerador, o que ele tem que ter? Ele tem que ter um mecanismo que imprime energia à partícula e, conforme a partícula vai ganhando energia, ela tem que estar confinada na região de aceleração. Né? Senão ela não pode receber o pontapé cada vez que passa. Como se faz isso num síncroton? Se faz isso com campos magnéticos, né? Que são sincronizados ao ganho de energia na órbita. De maneira a ter uma órbita estável, você faz um ramp-up do campo magnético no ímã, né? Um eletroímã. Então, ele vai subindo conforme a energia do seu feixe vai subindo. Você precisa de campos magnéticos cada vez mais intensos para confiná-lo sempre na mesma órbita, se ele está ganhando energia. A cada volta, ele passa uma cavidade de radiofrequência, ganha energia, surfa numa onda de radiofrequência, ganha energia, e ele sairia daquela órbita se não tivesse um campo magnético confina. Então, e o tamanho da órbita tem que estar ligado à energia. Então, a energia máxima que você consegue tem que ser proporcional ao campo magnético confina e a dimensão do acelerador. Por isso, quando você vai para aceleradores grandes, você tem que ir para
circunferências muito grandes, como 27 quilômetros no CERN LHC, né? Ou como centenas de quilômetros que era planejado no SSC, no Texas, que foi abortado. Né? Então, não tem jeito, você tem que ter B e R. Né? Você tem que ter campo magnético e raio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a energia máxima que os aceleradores cósmicos conseguem quando eu coloco o tamanho característico do objeto astrofísico e o campo magnético característico do objeto. Ora, se a energia máxima é proporcional a B vezes R, se eu tomo log da energia máxima, eu tenho que log da energia máxima é igual a log de B mais log de R. Então, log de B e log de R estão anticorrelacionados. Né? Tem um log de B é alguma coisa menos log de R. Né? Então, por isso que é uma pendente, uma tangente negativa. Né? Tá? Então, cada linha dessa aqui é uma energia fixa. Tá? Aqui vocês veem um próton de 10 a 20 eletronvolts, um ferro, aliás. Aqui um próton de 10 a 21 eletronvolts e aqui prótons de 10 a 20 eletronvolts. Então, esses são os objetos que poderiam vir acelerar, porém, num cenário extremamente positivo, qual seja, que esse acelerador tem eficiência 1. Ou seja, ele acelerou, não perdeu ninguém. Você não tem perda. O acelerador Fermi tem perda. De vez em quando o feixe cai fora. Você perde o feixe. Então a gente está na sala de controle lá, pim, abortou o feixe. Por quê? Porque a órbita não é tão estável assim. Né? Qualquer perturbaçãozinha nos campos magnéticos ali, puf, e o feixe você perde. Então não tem eficiência 1. Depois você tem que extrair. Para você ter um feixe útil, você tem que extrair ele daquele ambiente. Para você extrair, você tem que passar ele por matéria. Né? Porque esses ambientes são ambientes que têm matéria, e muita matéria. Né? Então, não é eficiência 1, aqui é eficiência 1. Então, vocês veem que poucos objetos astrofísicos poderiam acelerar. Talvez núcleos ativos de galáxias, aqui são todos galáxias ativas e vários sítios dentro dessas galáxias. Núcleo da galáxia, jatos da galáxia, chamados hotspots de rádio, lóbulos da rádio galáxia, e são poucos, né, que você vê. Então, não é fácil você ter grandes dimensões e campos magnéticos altos. Não surpreendentemente, quanto maior a dimensão, menor o campo magnético. Porque a energia que vai, a densidade de energia no campo magnético é B quadrado. Ponto. Então, a energia magnética é B quadrado vezes volume. Se ele tem um tamanho muito grande, a energia é extraordinariamente alta, no mecanismo pelo qual você possa alimentar aquele campo. Né? Tá? Então, você tem que negociar a intensidade do campo com o tamanho. Não surpreendentemente, os campos muito altos, que são da ordem do quê? Na Terra, a gente consegue o quê? 10 a 12 Gauss, né? Caracteristicamente. Né? Aqui vocês veem, para chegar a campos extraordinariamente altos, você tem que ir para objetos muito pequenos, porque aí tudo bem. Né? B quadrado vezes o volume de uma estrela de nêutron, está razoável. Né? Então, B extraordinário, mas a coitada paga o preço de ser uma região muito pequena. Então, não consegue acelerar. Né? Muito bem, isso aqui é para dar a vocês, abrir o apetite a respeito de quem são as fontes dessa radiação cósmica de alta energia. Mas não basta acelerar e extrair o feixe. A partícula tem que chegar até nós. E para chegar até nós, ela tem uma jornada, quiçá extragaláctica, quiçá galáctica. A gente não sabe, tá? Se ela é produzida na nossa galáxia ou produzida fora da nossa galáxia. Se for próton, com essas energias extraordinárias, não pode ser galáctico. Porque o campo magnético da nossa galáxia, que é da ordem de microgauss, não é suficiente para confinar o próton na galáxia. O próton teria saído. Se a fonte é isotrópica, emite isotropicamente, não há campo que faça confinar e chega até nós, que estamos mais ou menos a 8 kPa do centro do bojo da galáxia. Né? Então não daria. Mas com ferro, que é carga que o Z é 20 e pouco, 26, né? Já daria 27. Já daria. Tá? Porque aí então o raio de Larmor é 27 vezes menor. Então já confinaria. Então poderia ser ferro produzindo na nossa galáxia. Tá? Então aguardem para ver o que a gente vai dizer. Mas, como eu disse para vocês, não basta. Ela tem que chegar até nós. Para chegar até nós, se elas forem produzidas fora da nossa galáxia, ela tem que propagar a grande distância. Da ordem, pelo menos, dezenas de milhões de parsec. Ou seja, da ordem de pelo menos 30 milhões de anos-luz. Né? E aí ela tem que interagir com algo que permeia todo o nosso universo. Qual seja a radiação cosmológica de fundo. Essa radiação
que tem um espectro de Planck, corpo negro, que hoje está a 2,7 Kelvin, e que é uma impressão, uma relíquia daquilo que ocorreu no Big Bang primordial, na grande explosão primordial que gerou o universo. Essa radiação se desacoplou da matéria e simplesmente esfria conforme o universo expande. Estando hoje a 2,7 graus Kelvin, mas essa radiação ela tem o efeito de fazer com que o universo seja opaco às partículas de altíssima energia que podem interagir com esses fótons da radiação cosmológica de fundo e desintegrar. Portanto, se eles vêm com uma energia muito alta, sofre desintegração, perde energia, como que eles chegam até nós com essa energia intocada? Não deveriam chegar até nós com energia intocada. Essa é a pergunta fundamental que foi feita por Greisen, e independentemente pelo nosso Zatsep, o próprio Grigori Zatsep, experimental, mas também teórico, e Kuzmin. O trabalho do Greisen tem um título, eu acho clarividente, que é: existe um fim no espectro de altas energias da radiação cósmica? Lembra aquele gráfico que eu mostrei para vocês com a lei de potência? Naquela caudinha ali que nos interessa? A pergunta que ele fez é: continua isso para sempre? Vai 10 a 20, 10 a 21, 10 a 22, 10 a 23 ou para? Tá? Ele achava que parava, havia um corte por causa dessa interação com a radiação cósmica. A melhor maneira de ver o fenômeno é, bom, antes eu mostro aqui como um tributo aos experimentais, muitos, 2 dos quais ganharam o prêmio Nobel 2 anos atrás, Smoot e Mata, do satélite Cobra, o espectro de corpo negro mais bem vendido que existe no mundo. Em laboratório, com forninhos de e olhando a radiação de cavidade, como era chamado originalmente, você não vai medir com essa precisão. Esse é o espectro de corpo negro mais bem conhecido que existe. Tá? O espectro de corpo negro cosmológico, tá? Que permeia todo o universo. A melhor maneira de ver essa interação da radiação cósmica com a radiação cosmológica de fundo está nessa maneira que foi apresentada pelo meu colega Paul Sommers, colega do OG, e hoje, há 2 dias atrás, foi eleito co-porta-voz da colaboração, de uma maneira extremamente engenhosa. Aqui está o seguinte: cada linha dessas é um raios cósmicos detectado na Terra com essa energia. 3, 10 a 20 já foi detectado, 10 a 20 nós já temos vários, 2 ou 3, 8, 10 a 19 nós temos alguns, 6, 10 a 19 nós temos da ordem de 30, 4 vezes 10 a 19 nós temos, com mais de 4 vezes 10 a 19 nós temos 81 eventos no OG. Tá? Então, cada linha, uma energia. Ou seja, você detectou uma radiação cósmica com 10 a 20 eletronvolts. Qual a probabilidade que esse raio cósmico que você detectou na Terra tenha vindo de uma fonte a 100 megaparsec de distância? 1%. Qual a probabilidade que ela tenha vindo de uma fonte a 200 megaparsec de distância? 10 a menos 2%. Que deu o corte de ZK? Que deu o fim, que deu o horizonte de eventos? Está aqui. Abaixo de 40 ex-eletronvolts, de 4 vezes 10 a 19 eletronvolts, o universo é transparente. Pode vir de qualquer lugar. Pode vir tão fundo do universo, pode vir de fontes muito distantes. Tá? Mais abaixo energia. Então, para nós, quando a gente fala alta energia, significa acima de 4 vezes 10 a 19 eletronvolts. Por quê? Porque acima de 4 vezes 10 a 19 eletronvolts tem que ter vindo das nossas vizinhanças. Ou então, joga fora tudo que a gente sabe sobre o Big Bang, joga fora a radiação cosmológica de fundo e vamos começar tudo de novo. Então, para nós, alta energia é 40 ex-eletronvolts, 4 vezes 10 a 19 eletronvolts. Tá? Abaixo, acima de 4 vezes 10 a 19 eletronvolts, tem que ter vindo de próximo, da ordem de 200 megaparsec. Senão a probabilidade de chegar aqui é muito baixa. Tá? Dito isso, então eu posso passar à questão de como buscar fontes, né? Procurando fontes. Eu disse para você já que é pouco provável que seja galáctico, por causa das energias muito elevadas, né? E, além do mais, nós mesmos no OG já vimos que não chegam, não vem no centro da galáxia. Tem um paper publicado nosso que nós mostramos que não há radiação cósmica em excesso no centro vindo do centro da galáxia, que é o lugar mais provável. Pode haver fontes no halo da galáxia, mas o nosso resultado de agora vai excluir essas fontes. Né?
seria mais plausível que fossem extragalácticas. Mas não há evidência para tal. Duas experiências anteriores, essa tinha algumas correlações com fontes extragalácticas, mas uma análise posterior mostrou que estava errado, e essa aqui não vê correlação com fontes extragalácticas. Tá? Essa aqui é uma experiência com cintilador no solo, e essa é uma experiência que usa apenas os detetores de fluorescência. Ninguém usou até hoje a técnica híbrida. Somos os pioneiros em usar a técnica híbrida. Então aí está a essência da nossa busca. Né? Nós vamos fazer correlação com alguma fonte. A gente tem que ter um chute educado de quem deve ser essas fontes. Tem um monte de catálogos. Você tem catálogos do Sloan Digital Sky Survey, catálogos de galáxias que emitem no infravermelho, do IRS, catálogo de galáxias de um tipo, catálogo. Os astrônomos são mestres em classificar. Tá? Eles adoram classificar as coisas. Então tem vários catálogos. Né? É claro, né, o objeto está remoto, você não pode criar ele no laboratório. Né? O físico é muito tranquilo porque ele faz experiência no laboratório, né? Reproduz no laboratório. Né? O astrônomo não, é uma vez, o cara olha aquilo e pronto. Depois ele vai olhar aquele objeto novamente, mas o objeto ele não se aparece para nós do jeito que você quer. Uma galáxia pode estar assim, ou pode estar assim, ou pode estar assim, e cada visada dessa é um nome. Né? Quem descobriu ela assim, dá um nome para ela. Quem descobriu ela assim, dá outro nome para ela. Quem descobriu ela assim, será o mesmo objeto? Não sei. É como se a gente olhasse uma barata só de cima, deve ser bem diferente de quem observa uma barata só de baixo. Né? Eu ia classificar como dois insetos diferentes. Né? Ou a famosa história dos cegos, ou apalpando o elefante, né? E dar a descrição do que é. Né? Então, basicamente, esse é o drama do astrônomo. Por isso que ele gosta de ter vários mensageiros, como eu disse para vocês. Né? Então, a gente vai fazer correlação com uma coisa, não faz às cegas. Né? Você quer fazer correlação entre malária e saber quem é um vetor, você não vai falar que o vetor da malária é uma onça pitada. Você vai falar, bom, deve ser um mosquito, vamos ver que mosquito é, ou da dengue, né? Vai ser o Aedes aegypti, né? Mas tem que fazer correlação. Né? Você começa com um mosquito, né? Não vai fazer com cachorro, pitbull, né? Esse tipo. Né? Então, que fontes fora da nossa galáxia teriam chance? Como eu mostrei naquele diagrama do Hillas, os AGNs, né? Aqui eu mostro de novo ele, os AGNs, núcleos ativos de galáxias, são uma possibilidade. Né? Tá? Então, a gente olha. Os AGNs são conhecidos pelos astrônomos, não com esse nome, há pelo menos 2 séculos. Tá? E as características gerais dos AGNs é que eles têm grande luminosidade em várias, ou muitas dessas, ou em algumas dessas, em rádio, infravermelho, óptico, ultravioleta, X, gama. E, geralmente, o AGN tem uma galáxia hospedeira que a gente chama galáxia ativa, porque é um núcleo de uma galáxia ativa. Né? É ativa porque tem grande luminosidade. Né? O engenho central que propulsiona, que alimenta essa atividade da galáxia, geralmente é um buraco negro com massa de milhões até milhares de milhões, dezenas de bilhões de massas solares. Né? E nesse núcleo aqui, nesse buraco negro, está ocorrendo processos de acreção violentos que dão origem a essa atividade. Né? Aqui eu mostro para vocês um dos AGNs mais conhecidos, que é o M87. Dá para ver do sul também, eu vou mostrar depois a posição dele no nosso mapa visto pelo Auger, mas nós temos baixa exposição, ele é melhor visto no norte. Ele está bem no centro do aglomerado Virgo, que é o nosso aglomerado bem vizinho da gente. Né? Tá? Ele tem um buraco negro, estima-se, da ordem de 10 a 12 massas solares, e tem um jato extraordinário, que tem 5 kPa. Ou seja, essa distância daqui é quase que equivalente da gente até o bojo da nossa galáxia. Tá? É um jato. Uma atividade aqui em síncrono. Isso aqui é a imagem óptica do Hubble combinada com de radiotelescópio, radiação síncrona. Um outro AGN interessantíssimo, que está bem próximo da gente, apenas 12 milhões de anos-luz da gente, é o Centauro A. E é bem invisível do sul, vocês vão ver a presença dele já já. Tá? Isso aqui é o que os astrônomos chamam a trilha de poeira do AGN, tá? E, de novo, lobos de radioemissão. Como eu disse para vocês, os astrônomos eles olham os objetos, se ele olha assim, ele é uma coisa, se ele olha desse jeito é outra coisa, mas muito provavelmente existe uma visão unificada dos AGNs. Então os AGNs são classificados como Seyfert, Bell e Lac, são todos, na verdade, o mesmo objeto vistos de ângulos diferentes. Tá? Então, esses são os objetos que nós vamos escolher para fazer a correlação. Então, nós temos que pegar um catálogo. Nós pegamos um catálogo, que é o catálogo feito por 2
astrônomos franceses, Véron e Véron. E nesse catálogo um catálogo incompleto, porque não é um survey, não é uma busca, ou seja, não é um grupo de astrônomos que busca o céu numa determinada região e classifica todos os agentes que encontraram, mas não, eles pegaram observações feitas por muitos astrônomos, juntaram e fizeram um catálogo para uso da comunidade, né? Nesse catálogo, nós vamos fazer correlações com objetos mais próximos do que 100 megaparsecs, porque a gente sabe daquele horizonte de ZK, né? E existem 694 galáxias ativas nesse volume. Tá? Então, se eu olho num raio de 100, 300 milhões de anos-luz, eu encontro no catálogo 694 galáxias ativas. Para ver correlação, a gente tem que lembrar o seguinte, lembra que os raios cósmicos vêm dessas distâncias, milhões de anos-luz, mas tem campo magnético, tanto no espaço intergaláctico, como na nossa própria galáxia. Ao entrar na nossa galáxia, eles encontram campo magnético da ordem de microgauss. E propagando no espaço intergaláctico, eles encontram um campo magnético da ordem de nanogauss. Só que as distâncias são muito grandes, então desvia a trajetória. Então você tem uma direção de chegada, tá? A direção de chegada não aponta diretamente para o objeto astrofísico, mas tem um ligeiro desvio devido à deflexão magnética. Então você não espera jamais encontrar correlação ponto a ponto. Quer dizer, seu evento apontando exatamente para onde está o objeto astrofísico, mas tem que estar numa janelinha, porque dependendo da energia, se a energia é muito alta, mais rígida do ponto de vista magnético é a trajetória. Se a energia é mais baixa, mais defletiu. Então tem uma janelinha. A janelinha que a gente usa é maior do que a correlação, do que a resolução angular do nosso detetor, que eu mostrei para vocês, da ordem de 1 grau. Nós temos muito boa resolução angular, devido à nossa técnica híbrida e também devido à boa eletrônica dos tanques. Então, a nossa janelinha, na verdade, é maior do que 1 grau, para levar em conta essa deflexão das trajetórias de partículas carregadas nos campos magnéticos intervenientes. Pode ser da nossa galáxia, quando ele entra na galáxia, e pode ser do espaço intergaláctico. Então, a gente faz a correlação levando em conta essa pequena janela. Isso aqui é para dar uma ideia para vocês de quanta deflexão sofre uma radiação cósmica de 10 a 18 eletronvolts, 3, 10 a 18. Isso é feito, uma colaboração do professor Cronin de Chicago, 10 a 19, 10 a 20 eletronvolts. E aqui uma imagem comprimida, essa distância daqui a aqui são 50 megaparsecs, né, em X e em Y. Né? Vocês veem que quando chega a essas energias extraordinárias, as trajetórias são praticamente retas. Mas o efeito que eu estava dizendo é o seguinte, se eu estou aqui nessa ponta, eu diria que a fonte está ligeiramente deslocada, é a tangente ao ponto de observação. Ligeiramente deslocada da verdadeira posição da fonte. Né? Isso aqui para campos magnéticos intergalácticos, que são da ordem de nanogauss. Né? Então dá para a gente esperar correlações dentro de uma janelinha. Então a gente faz isso, pega todos os dados que nós temos desde janeiro de 2004 até 31 de agosto de 2007, que é um total de 81 eventos acima daquele 4 vezes 10 a 19, que eu mostrei aquela linha quando fica horizontal, né? E nessa região de energia, o nosso detetor é 100% eficiente. Tá? Então não tem problema da gente ter que corrigir por ineficiência, nada. O bicho é 100% eficiente. Tá? Nós temos medida disso, mostra que é 100% eficiente. Nós temos uma exposição integrada nesse período, 9.000 quilômetros quadrados de esfera radiano ano. Tá? 9.000 quilômetros quadrados. Isso aqui é mais do que todas as experiências já acumuladas até hoje. O fator 3, dá 3 H, 2 high-res, ou seja, essas experiências trabalharam 10 anos, nós estamos falando aqui 3,7 anos, nós juntamos 3 H, 2 high-res. Tá? Ou seja, o futuro é brilhante. Porque nós estamos aí para... Não terminamos ainda, já vou mostrar. Que é isso que eu queria mostrar. Os dados... Hoje nós temos 1.470 tanques, 1.430 tanques nessa imagem, nessa layout aqui. Cada pontinho desse é um tanque. E aqui estão os olhos. Né? São 6 telescópios por olhos, 4 olhos. 1, 2, 3, 4. Olhando para dentro, para vocês terem uma ideia de distância, cada linha verde dessa são 40 quilômetros. 20 quilômetros, desculpa, 20 quilômetros. Cada linha verde dessa são 20 quilômetros. Então, aquele evento que vocês viram 4 olhos olhando, eles têm que ver a 30, 35 quilômetros de distância. Tá?
Então, esse é o aparato mental que nós usamos. Né? É estranho chamar isso aqui de um aparato mental, mas é um aparato mental. Né? E o resultado da busca que nós fizemos, inicialmente nós exploramos, fizemos para estabelecer os parâmetros. Fizemos uma exploração, vimos que havia correlação de 15 eventos com energia acima de 56, 5,6, 10 a 19 eletronvolts, 12 estavam correlacionados com AGNs do catálogo do Veron 7 até 75 megaparsec de distância, quando apenas 3,2 eram esperados. Tá? Então, nós dissemos, bom, esses são os parâmetros que nós vamos usar, não mexemos mais no parâmetro, tá? Senão não vale. Aí você está fazendo uma coisa falsa estatisticamente. Congela os parâmetros e deixa acumular dado. Quando chegar no evento, nós tínhamos uma prescrição para dar o grau de confiabilidade estatística. Quando foi? Em maio desse ano, de 2007, nós chegamos ao grau que nós queríamos, que é mais que 99,9% de grau de confiança, que existe uma correlação. Tá? E passamos, portanto, a prescrição que nós vimos estabelecidos a priori, sem mexer nos parâmetros, e agora então posso mostrar o resultado da correlação. A prescrição é aplicada e nós então encontramos, além daqueles eventos, mais 3 eventos com essa energia, dos quais 8 correlacionados. Tá? A hipótese nula, que é a isotropia, é 0,0017 de probabilidade, né? Um grau de confiança acima de 99%, e o mapa dos eventos está aqui. A cruzinha vermelha que está aqui é o catálogo Veron, são AGNs do catálogo Veron 7, abaixo de 75 megaparsecs, que era o parâmetro que foi estabelecido na nossa correlação. Nós temos um mínimo de probabilidade aleatória de ter uma hipótese isotrópica passando como falsa, como não isotrópica, né? Quando você olha para redshifts menor que 0,018, que dá 75 megaparsecs. Tá? Então, tem 472 AGNs, sendo que 318 estão no campo de visão do OG. O campo de visão do OG é esse aqui. Nós temos mais exposição próximo do centro da galáxia e menos conforme a gente vai indo para o norte. Então, vocês veem que M87 está aqui, a gente quase não tem exposição lá. Mas nós temos muita exposição para Centauro A, que está aqui. E 27 eventos estão aqui, que passam aquela prescrição, mais de 57, com círculos menores de 3,1 graus. Desses 27 eventos, 20 se correlacionam. A 20 você vai encontrar um AGN, uma cruz vermelha, dentro de uma bolinha. A bolinha é a nossa resolução angular, mais o desvio magnético. Tá? Se a gente cortar o plano galáctico, onde há falta de AGNs, porque o plano galáctico é opaco, você não tem observação por causa da poeira, aí a correlação muda. A gente corta 6 eventos nossos, um deles tem correlação, que é esse, então a gente passa a ter 27 menos 6, 21 eventos, e de correlação a gente passa a ter 19 ao invés de 20. O significado estatístico é basicamente o mesmo. Tá? Então, até nesse aspecto está interessante. Muito bem. Então, isso é o que eu acabei de falar, dos 7 que não se correlacionam, 5 estão a menos de 12 graus do plano galáctico, sendo que um deles tem um evento correlacionado, 6 eventos, portanto a gente fica com 19 em 21 e o P diminuiu para um fator 10. Muito bem, implicações desse resultado, as principais implicações são, nós começamos a ter uma imagem bastante coerente do que se passa com essa radiação cósmica de energia muito elevada. Elas vêm da nossa vizinhança cósmica, ou seja, vêm de perto, ou seja, nós estamos observando o volume GZK, e o volume GZK tem da ordem de 100 megaparsecs, tá? Portanto, a energia de corte é da ordem de 60 ex-electronvolts, tá? E já vocês vão ver que a gente vê isso de maneira independente no espectro também, porque a gente mede o espectro. Nós temos o fluxo medido em função da energia. Então, a gente deveria esperar que nessa energia da correlação, a gente observasse alguma característica espectral. Já vou mostrar para vocês o que a gente observa. Né? A janela angular pequena parece indicar que os raios cósmicos não são núcleos pesados. Porque se eles tivessem uma carga elétrica muito alta, eles seriam defletidos muito mais do que os 3,1 graus.
Então, eles devem ser prótons, eles devem ser núcleos, ou próton ou núcleo leve. Tá? E o valor da energia mínima, ou seja, nós temos que olhar a correlação com a energia acima de 57 eletronvolts, coincide com a inflexão do corte XZK no nosso espectro. Deixa eu mostrar para vocês. O espectro nós medimos a alta energia. Está aqui o nosso espectro, o espectro do OG, e apresentamos aqui da seguinte maneira. É o espectro a baixa energia, que tem um índice espectral 2.6, tá? Normalizado arbitrariamente, menos 1. Tá? Então, é a diferença entre o que você espera a baixa energia e o que você tem a alta energia. Olha só o que acontece. Se você fizer a conta, isso aqui vai dar 57 eletronvolts. É exatamente o ponto para o qual você cai a metade do fluxo de baixa energia, entre aspas. Né? 40 eletronvolts não é baixa energia para nada, né? A gente chama de baixa energia. Tá? A gente cai a metade do fluxo a 40 eletronvolts, 40 eletronvolts, exatamente a 57. E vê que é a nossa energia mínima de correlação. É espetacular, é um cenário muito consistente. Né? Isso abre caminhos a explorar, né? Como eu disse para vocês, uma boa descoberta científica abre, na verdade, avenidas de exploração, caminhos novos a explorar. Né? Os caminhos são, quiçá, os AGNs sejam apenas os rastreadores da fonte. As fontes podem ter a mesma distribuição espacial que os AGNs, mas não seja exatamente o AGN. Pode ser o radiolobo da galáxia, e não necessariamente o núcleo da galáxia. A gente não sabe ainda. Para isso vai ter que combinar mais estatística, aumentar a resolução e combinar com informação vinda de astrônomos e astrofísicos. Né? Com mais dados, nós vamos poder explorar o grau de deflexão magnética em função da energia e a direção de chegada. Então, você sabendo, tendo muitas direções de chegada, você vai poder mapear o campo magnético intergaláctico e próprio galáctico. Né? Porque você vai ver que fontes que estão numa posição, por exemplo, de grande declinação, o que fazem? Elas incidem no campo magnético praticamente paralelo ao campo magnético terrestre. Então, só deflexão menor. Né? Então, a gente vai poder usar o campo magnético galáctico como um verdadeiro espectrômetro. Tá? Vai lembrar quem? Compton. Tá? Vai lembrar Compton usando a coisa. Né? Tá? Muito bem. A correlação pode ser estabelecida nesse exato momento. Nós estamos preparando um artigo onde a gente faz correlação com outro catálogo, que é o catálogo de galáxias IRAS. Tá? Eu não posso dizer qual é o resultado. Está exatamente nesse momento nós estamos preparando com um catálogo de galáxias vizinhas chamado IRAS, feito por um satélite de infravermelho. E com isso, inauguramos uma nova era. Estamos dando para a astronomia, por assim dizer, isso é muito pretensioso que eu estou falando, por favor, perdoem, é um pouco exagerado, né? Mas, de certa maneira, parece indicar que nós vamos ter uma nova ferramenta, um novo mensageiro para estudar fenômenos astrofísicos, qual seja, partículas carregadas. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado por tolerarem mais de meia hora de acesso. Bom, muito obrigado pela excelente palestra. Eu que agradeço. E perguntas, comentários, se alguém tiver alguma. Sim? Oi, Escobar, pelo menos até um tempo atrás havia esses eventos acima do limite de GZK, né? E como é que está a situação disso aí? Não, Roland, você vê que o fato de você observar é uma questão probabilística, né? O fato de você observar, por exemplo, nós temos evento com 1,3 10 a 20 eletronvolts, né? O fato de você observar eventos com energia acima do corte, o corte está mais ou menos 60 eletronvolts. É uma questão probabilística, né? Que está naquele gráfico que eu mostrei, esse aqui, né? Então você tem alguma probabilidade de você observar, né? Tá? É claro que vai ser raro, mas você tem a probabilidade de observar se a fonte tiver a baixa energia, muito próxima da gente, como Centauro A. Né? Então não atenuou o suficiente. Né? Tá? Então o corte, na verdade, não é uma proibição, não pode vir nada acima daquela energia, mas é uma característica no espectro. O espectro deixa de ter uma lei de potência e cai exponencialmente. Tá? É isso. Mas esses eventos ocorrem com uma probabilidade compatível? Ah, bom. Aí que está, nós não temos estatística suficiente para isso. Nós temos 27 eventos com energia acima de 57 eletronvolts.
E nós estamos olhando só uma região do Sol, do céu, que é o hemisfério sul. Então, nós agora vamos apresentar, dentro de um mês, uma proposta para pesquisa e desenvolvimento para o OG Norte, um sítio no norte que vai poder cobrir todo o céu. Portanto, com o sul, aí cobrimos todo o céu, poderíamos fazer todas as fontes. Né? E dá até para vislumbrar o dia em que a gente possa fazer o espectro de uma única fonte. Por exemplo, Centauro A. Se Centauro A for realmente luminosa em raios cósmicos, se a gente registrar bastante eventos com várias energias de Centauro A, a gente pode vislumbrar a possibilidade de ver o espectro na fonte, DND na fonte, que vai dar um monte de informação sobre o mecanismo de aceleração. Naquela foto que está mostrando a origem dos eventos, aquilo tem aglomerados lá. Aquilo são aglomerados de galáxias, de galáxias aqui. Então, Centauro A é o que... Vamos, você quer o mapa do céu, é isso? Tá, eu acabei não explicando bem o que era o mapa do céu, né? É que está falando Centauro A isso. Não é a constelação, é alguma coisa. Não, mas eu já vou falar, ela está aqui. Né? Então, isso aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor. Você quer continuar com a sua pergunta? Ou não? Então, na verdade, você está pedindo para eu explicar melhor. No fundo é isso. Eu passei correndo, você tem razão de se queixar. Esse mapa é um mapa em coordenadas galácticas deformado. Né? É o que a gente chama de projeção de Wythoff, em que multiplica por 2 essa distância em relação a essa, para poder expandir, colocar melhor. É uma projeção polar, em que toda projeção, todo mapa não preserva distâncias e ângulos. Né? Por isso que você vê que os nossos círculos, que tem 3,1, como você vê que aqui é o ponto de projeção, né? Em que o círculo é um círculo e não uma elipse. Né? Tá? Esse aqui é o plano da nossa galáxia. Ó. Tá? Então está em coordenadas galácticas, que são latitude galáctica e longitude galáctica, muito análogo à nossa latitude e longitude. Tá? Essa linha tracejada é o chamado superplano galáctico, que é onde está a maior parte da distribuição da matéria local. Então, o aglomerado de Virgo está por aqui. Tá? Centauro está aqui. Tá? Eu tinha preparado em projeção equatorial, que quem é astrônomo amador conhece mais a projeção equatorial, que é declinação e ascensão reta. Tá? Mas eu acabei não colocando aqui. Tá? Fica mais claro quando eu ponho declinação e ascensão reta para quem é astrônomo amador e sabe constelação, coisa desse tipo. O traço contínuo é onde nós não vemos, né? É o limite de onde nós não vemos. Aqui, só um observatório no norte veria essas fontes. Né? Por isso que eu disse para vocês que M87, que é um objeto muito interessante, está bem nessa pontinha aqui. Tá? E ele está na região que é mais visível pelo norte, na verdade. Ele está aqui assim. Tem uma exposição no norte e uma exposição no sul. Tá? Aqui é uma linha abrupta. Né? O norte vê um pouquinho para cá, e a gente vê muito pouquinho para lá. Tá bom? Melhorou a explicação? Melhorou. O que é isso? Isso é um centro de... Isso é um núcleo de galáxia. Tá bom. Então agora o que você quer é o objeto. Né? O objeto, esse Centauro A, ele é uma galáxia ativa. Né? É o núcleo de uma galáxia ativa. Né? Ele... Eu até pus a foto dele. Né? Tá? Tem uma galáxia hospedeira e tem um núcleo. Né? Então, tem alguma coisa aqui no meio que está com forte processo de acreção, gerando atividade em rádio, invisível, tá? E poeira aqui que está eventualmente sendo tragada. Né? E Centauro A não sei se é visto em raio-x. Agora não tenho certeza se é visto em raio-x ou não. Tá? Okay? Então, a galáxia que o hospeda é essa que está aqui. Com relação ao limite de ZK, ao corte de ZK, em princípio, o corte de ZK viria de fotoprodução de pions. Isso. Né, que ou fotodesintegração dos núcleos. Né? Tá. Porque se for um núcleo, não é produção de pion, ele simplesmente arrebenta. Tudo bem. No caso da fotoprodução de pions, o tipo de interação que ocorre é... Como afeta igualmente prótons e nêutrons, pelo que eu me lembro que a gente tinha conversado uma vez, é interação forte. Na verdade, a interação eletromagnética é mediada para a ressonância delta. Né? Tá. Gama mais próton dá uma delta, que decai num núcleon mais um pion. Né? Mas no caso de nêutrons daria exatamente a mesma coisa? Mesma coisa.
Mesma coisa. Então vai dar gama mais nêutron, vai dar um π menos mais um próton. Tá. Em nenhum momento a interação forte entra em jogo. É eletromagnético. Só eletromagnético. Tá. No início, você enfatizou bastante que, para observar os raios cósmicos, utilizava a atmosfera como uma forma de amplificação, né? Mas, quando você falou do olho, para mim não ficou, daquele método com os olhos, não ficou muito claro. Por que aí você, ou se também existem algumas outras possibilidades de se observar isso do espaço? Ah, pode. Muito boa pergunta. Isso aqui me remete. O projeto que está em curso é um projeto de lançar, colocar na estação espacial, num módulo, numa baia da estação espacial, um telescópio olhando para baixo. Tá? Por quê? Porque essa radiação está aqui. A radiação é isotrópica, então, como ela é produzida em 4π, os fótons de ultravioleta também vão para cima. Entendeu? Então, você tem agora toda a atmosfera com volume útil. Se você tem um satélite olhando para baixo, você vê toda a radiação cósmica. Você tem um volume extraordinariamente grande, milhares de quilômetros cúbicos, né, que você monitora com um satélite olhando para baixo, com um telescópio de fluorescência. Óbvio que é um projeto ambicioso, né, tem que colocar numa estação espacial. A Agência Espacial Europeia, recusou esse projeto. Tinha sido aprovado na primeira fase, a NASA também está cozinhando, então nem a NASA nem a Agência Espacial Europeia vão lançar. Então, os japoneses decidiram tomar as rédeas do projeto. Então, eles querem agora lançar, então chama agora GEM EUSO. EUSO é European Space Observer, agora não me lembro, tá? Não me lembro qual o acrônimo. Mas, enfim, eles querem fazer isso. Inclusive, contactaram grupos brasileiros para fazer isso. Eu acho que não é a melhor maneira de fazer. A melhor maneira de fazer essa física é colocar um observatório no norte, cobrindo todo o céu, e com fluorescência e com tanques. Curiosamente, é a proposta que nós temos. É mais barata também. Só voltando um pouquinho àquela mesma pergunta que eu fiz, porque eu tenho a impressão que em algum dos vértices, pelo menos da fotoprodução de Pion, o acoplamento que vai ter é acoplamento forte. Não, porque o quark ele absorve o fóton, mas depois para o delta desintegrar em pions é regido por forte, exatamente. Então minha pergunta é a seguinte: nessas escalas de energia envolvidas nunca foi testado em laboratório? Não, mas veja só, a interação ali é baixíssima energia, porque o que interessa é o centro de massa. Né? Então, mas a energia do centro de massa não é maior? Você falou, não. Ah, não. Não, porque você está exatamente no limiar da produção do delta. Entendeu? Porque você tem 10 a 20 eletronvolts contra 6 vezes 10 a menos 4 eletronvolts, que é o fóton de 2,7 Kelvin. Então, a energia no centro de massa dá os 200 MeV que você precisa para produzir o pion. Então, aí você não ganhou nada. Você não está explorando um regime novo. Ou seja, minha pergunta, no final das contas, é: o limite de GZK é baseado em física bem testada em laboratório? Bem testada, tá. Isso. Tá, bom, obrigado. É que é uma colisão altamente assimétrica. Né? Alguma coisa com 10 a menos 4 eletronvolts contra outra de 10 a 20 eletronvolts. Né? Para poder dar uma energia no centro de massa acima do limiar para a produção do pion. Como é que funciona esses tanques de água ultra pura para detectar as partículas? Legal a sua pergunta. Alguém perguntou alguma coisa que tem a ver com a instrumentação, né? Então, os tanques são o seguinte: você coloca água e fotossensores, fotoindicadores, né? Quando as partículas da frente do chuveiro, a frente do chuveiro é como se fosse uma pizza ou uma panqueca, com milhares e milhares de partículas, que em sua maioria são elétrons, pósitrons, fótons e muons. Tá? Ou seja, partículas que têm interação eletromagnética, como elétron, pósitron, fótons e muons. A maior densidade de elétrons e pósitrons e fótons está próxima do centro do chuveiro. Tá? E os muons estão mais distribuídos. Tá bom? Então, são partículas carregadas, ou o fóton não é carregada, mas quando ela interage na água, produz um par E mais E menos, elétron pósitron. Elétron pósitron e muon, que são partículas carregadas, quando passam pela água, tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz na água.
A velocidade da luz na água é c, nossa querida velocidade da luz, 3 vezes 10 a 10 centímetros por segundo, dividido por n, onde n é o índice de refração da água. Como ela tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz na água, ocorre o fenômeno chamado radiação Cherenkov, tá? Que é exatamente análogo ao choque que faz um avião quando passa a barreira do som. Quando ele passa a barreira do som, se houve aquele boom e a propagação é feita por uma onda de choque, que é equivalente, por exemplo, à onda de proa que você vê num barco singrando na superfície de um lago. Você não vê aquelas ondas que vão caminhando assim? O que é isso? Significa que a velocidade do barco é maior que a velocidade de propagação da onda. Se ela é maior que a velocidade de propagação da onda fez isso e o barco já alcançou a onda, porque ele tem uma velocidade maior do que a da onda. Então, vai acumulando uma onda atrás da outra. Então, faz a onda de proa. Vocês já viram a onda de proa? Aquele bigode que acompanha o barco quando o barco vai andando. Aí, no caso da partícula... Bom, se tarar chicote, é uma coisa. A ponta do chicote era mais rápida que a velocidade do som. Isso mesmo, exatamente. É muito singular que o Ron não tenha pensado em vir chicote. Coitado dos seus estudantes. Ou futuros estudantes, que se cuidem. O professor quebra no chicote, né? Muito bem. Então, mas a analogia é exatamente essa. Então, o avião supersônico, quando ele passa a barreira do som, as ondas são alcançadas por ele mesmo. Ele, que é o produtor do som, alcança o som que ele acabou de produzir. Então, forma uma zona de compressão, né? Tá? E isso avança. Na luz, no que acontece na luz Cherenkov é exatamente isso. A partícula entra no meio com uma velocidade maior do que a velocidade da luz no meio. Então, ela excita todas as moléculas ali daquele meio, é um fenômeno coletivo. Não é a energia que ela emite, mas é o meio que emite essa luz. E vai numa forma de onda de proa. Tá? Vai propagando num cone, tá? Onde o cosseno do ângulo de emissão é exatamente a velocidade dividida por c sobre n. Ao contrário, c sobre n dividido pela velocidade. Então, vai dar cosseno de θ menor que 1, claro. Né? Tá? Tá, okay? Aí você vê essa luz, é a famosa luz que você vê nas piscinas de reator, aquela luz azulada que você vê em foto de piscina de reator nuclear. Você vê sempre uma luzinha azulada, é a radiação Cherenkov. Tá? Então, aí você põe os fotossensores, coletam toda a luz, a quantidade de luz detectada pelos fotossensores é proporcional ao número de partículas que entraram no tanque. O número de partículas que entraram no tanque, quando eu coleto todos os tanques que foram excitados, é proporcional à energia da partícula primária. Mas vocês não olham para o ângulo? Olhamos. O ângulo do Cherenkov não interessa, porque você pede, não está informação nenhuma nova. Você coleta todos os fotos Cherenkovs. Essa água, foi bom se perguntar, a água é armazenada numa bolsa de Tyvek. Tyvek é esse material que vocês usam para uniforme de sala limpa. Tá? E também usa o Federal Express, usa nos envelopes deles. Tá? Isso é Tyvek, é polietileno. Isso é muito bom refletor. E então a luz reflete no Tyvek e vai para os fotoindicadores. Então isotropiza. Então a gente perde informação de ângulo. Sim. E como vocês fazem para saber qual é a composição do feixe? Boa. Essa é a coisa mais difícil de todo o elenco de física que eu mostrei do Auger. O item mais difícil é saber a composição do feixe. Você viu que eu dei indicações que seja próprio por causa da correlação. Mas como experimental, você não pode estar satisfeito com essa resposta. Como experimental, você tem que explorar ao máximo o seu instrumental para poder definir, independente de interpretações astrofísicas, o que é a composição do seu feixe. Tá? E isso a gente faz combinando a informação do detetor de fluorescência com a informação dos tanques. Lembra que eu falei para você que o chuveiro evolui na atmosfera, vai aumentando no partícula, chega ao máximo e depois começa a cair? A posição desse máximo na atmosfera depende da composição química. Se a partícula primária era ferro, o máximo se dá muito alto na atmosfera. Se é próton, se dá mais baixo. Se é fóton, se dá mais baixo ainda. Então, a posição do máximo te dá alguma coisa a respeito da composição química. Mais ainda, a flutuação, ou seja, a variação
da posição do máximo na atmosfera, evento por evento, também te dá informação sobre a composição química. Ferro, que ocorre mais em cima, flutua muito menos, geralmente fica muito centrado em torno do valor médio. Tá? Próton flutua muito, fóton flutua muito. Então você olha o máximo, a posição do máximo e a flutuação. Tá? Você nunca vai conseguir fazer evento por evento, mas você vai poder falar, deve ser 80% próton, 20% ferro. Tá? Evento por evento é muito difícil. Finalmente, você tem características daquela panqueca, que eu falei para você, ao chuveiro, à frente do chuveiro, características que são medidas nos tanques, que são o raio de curvatura não é plano aquilo é curvo. O raio de curvatura e a distribuição de tempo quando chega a panqueca e termina a panqueca, ou seja, a espessura dela, que também depende da composição química. Então é uma série de parâmetros que te permite saber. E é o assunto que nós estamos batalhando furiosamente agora. E nós temos indicações que tem alguma coisa estranha ali. Aquilo que eu te falei, que o próton nos comporta como um próton. É nesse ponto, é exatamente isso. É exatamente isso. Todas as indicações. Claro. Por isso que eu falei que, ironicamente, a gente está voltando para a física de interação. Como se dá o processo de amplificação das partículas para a atmosfera? Então, isso tem a ver com a pergunta do seu colega. Depende, da interação primária. Da primeira interação é o que ocorre quando a energia está muito elevada. A gente usa aquilo que conhecemos de física em aceleradores. Tá? Então, de modo geral, são processos de produção de partículas em física hadrônica, próton contra alvo, né, que a gente mais ou menos sabe multiplicidade, quantas partículas são produzidas em média, que tipo de partícula, principalmente píons são produzidos. Né? Quando uma partícula hadrônica é excitada, ela gosta de excitar-se emitindo píons. Píon são os quanta da física hadrônica. Assim como fótons são o quanta da radiação eletromagnética, os píons são o quanta da física hadrônica. Né? Então ele gosta de emitir píons. Píons, por sua vez, viram muons, tá? Porque eles decaem em muons. Então, o número de muons que a gente detecta tem a ver com a multiplicidade de píons que a gente tem. Então, você tem modelos que permitem definir qual a multiplicidade e modelos que foram testados nas energias de acelerador terrestre. E aí tem uma componente nessa chuva secundária que é eletromagnética. A eletromagnética a gente sabe porque a gente conhece a eletromagnética quântica. Ou seja, fóton cria um par elétron-pósito. Esse par elétron-pósito, cada um deles irradia um fóton por radiação de frenagem, que geralmente vai multiplicar mais um par, que depois vai... e aí propaga a cascata. Essa parte eletromagnética a gente tem com bastante confiança. Tem a amplificação de energia também? De onde vem essa energia? Não produz energia. É todo um processo de degradação de energia, na verdade. Né? Então, a energia que foi lá vai se dissipando na atmosfera. Né? Uma parte razoável dela, felizmente para nós, fica na luz de fluorescência. Uma outra parte vai em radiação Cherenkov, tá? E outra parte ionização. Né? Outra pergunta com relação à instrumentação também. Eu vi que os detetores são interligados todos via rádio, né? E como é que é? Bom, ligação via rádio a gente sabe que tem um pouquinho de gap, de delay entre comunicação de um e outro. E no caso de rádio interferômetro a gente tem que ter linhas de banda, de fibra ótica, alguma coisa ligando. Não tem problema, isso por causa da taxa, né? Nós temos 10 Hz de tomada de eventos. O nosso trigger é feito para ter só 10 Hz. Então é muito baixa a taxa de eventos. Então não tem problema, nós temos uma janela de tempo muito grande para poder comunicar. Tá ok. O limiar do nosso detetor é feito de tal maneira que os triggers de interesse têm só 10 Hz. Tá? 10 por segundo. É muito baixo, bem baixo. Ok. Coincidência... Hã? Não. Não, você tem uma janela de tempo aí que é razoável, mas você vê a coincidência com os tanques vizinhos. O nosso trigger exige um tanque de maior sinal circundado por 6 tanques ativos. Bom, então vamos agradecer o muito obrigado. Escobar. Obrigado pelo interesse. Muito obrigado.